Em 2018, um homem foi acusado e condenado após ter atacado 3 pedófilos. Segundo ele fazia tudo isso como uma forma de justiça pelas vítimas. Alguns o consideram um criminoso, outros o consideram um herói. Conheça hoje o caso Jason Vukovic. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Jason Christian Vukovic nasceu no dia 25 de junho de 1975 em Anchorage, Alasca. Quando criança, seus pais se separaram e sua mãe se casou novamente com um homem chamado Larry Lee Fulton, que adotou Jason e seu irmão Joel. Larry e a sua mãe eram cristãos convictos e Jason foi criado seguindo uma rígida criação cristã, onde pelo menos 3 vezes por semana eles tinham que ir ao culto. Porém, durante algumas sessões de oração, o Larry começou a abusar sexualmente e fisicamente de Jason e do seu irmão. Além disso, Jason apanhava frequentemente do padrasto de forma bem violenta, com chicotes, pedaços de madeira e cintos. Ele era acordado de madrugada enquanto dormia para ser agredido em sua própria cama. Em 1989, o Larry foi acusado de abuso sexual de menor e foi condenado, recebendo uma pena de apenas 3 anos. Antes de completar esses 3 anos, ele foi libertado e foi autorizado a voltar para casa, onde continuou todas as sessões de abuso. Sem aguentar mais passar por isso, o Jason e seu irmão fugiram aos 16 anos para o estado de Washington. E lá, como ele era menor de idade, muitas portas foram fechadas, e ele não tinha como se sustentar. Então, aos poucos, ele começou a se envolver com furtos, fraudes e drogas. Durante alguns anos, ele passou por Oregon, Idaho, Montana, Califórnia e voltou para o Alasca em 2008. Em 2016, ele começou a ler o registro de criminosos sexuais do Alasca, separando principalmente os envolvidos em abusos com crianças, o que era realmente o seu trauma, e de alguma forma ele queria buscar por justiça. Segundo ele, era horrível pensar que pedófilos podiam andar livremente, mesmo condenados, assim como seu padrasto na época, enquanto as crianças teriam que conviver e crescer com o trauma, assim como ele teve que passar. Lendo então essa lista, ele focou em 3 nomes, descobriu seus endereços e decidiu se vingar. A primeira pessoa foi o Charles Albee. O Charles tinha 68 anos na época, tinha sido condenado por abuso de menor em 2º grau. No dia 25 de junho de 2016, o Jason foi até sua casa, e no momento em que o Charles foi atender a porta, o Jason o empurrou para dentro e ordenou que ele sentasse em sua cama. Lá, o Jason deu vários tapas no rosto do Charles e disse o motivo real que ele estava ali. Depois, ele roubou todos os itens de mais valor que tinha na casa e foi embora. 2 dias depois, ele foi até a casa de Andres Barbosa, de 25 anos. O Andres havia sido condenado por posse de pornografia infantil. Ele foi ao local com 2 cúmplices, 2 mulheres. Era por volta das 4 da manhã, no momento em que o Andres abriu a porta, e o Jason então o ameaçou com um martelo. Uma das mulheres filmava toda a cena e a outra roubava as coisas. E nesse momento, o Jason deu um soco no seu rosto e disse que iria esmagar a sua cúpula. Mas depois, todos eles foram embora. O terceiro homem foi Wesley Demarest, de 68 anos, que foi condenado por tentativa de abuso sexual de menor após abusar de uma criança que estava ainda no jardim de infância. O Jason foi até sua casa e ordenou para que ele fosse para sua cama, mas ele recusou. Depois, ele mandou para que Wesley ficasse de joelhos e ele também recusou. Então, o Jason começou a atacá-lo com um martelo em sua cabeça. Enquanto fazia isso, ele dizia: "Eu sou um anjo vingador. Vou fazer justiça para as pessoas que você machucou." E ele seguiu espancando Wesley até que ele caiu inconsciente. Depois, o Jason roubou suas coisas valiosas e fugiu da casa. Depois de recobrar a consciência, Wesley acordou e ligou para a polícia.
Não foi difícil para a polícia chegar até o Jason. Ele estava em seu carro a apenas alguns quarteirões dali, sentado, praticamente esperando com todos os objetos roubados. Lá foi encontrado então todos os pertences, além do caderno com o endereço e o nome dos 3 pedófilos e o martelo usado no crime. Por conta disso, ele foi preso e acusado de 18 acusações de agressão, roubo e furto. Na prisão, ele esclareceu toda a motivação das agressões e fez um acordo com a promotoria, onde ele se declarou culpado de tentativa de agressão em 1º grau e de roubo em 1º grau. O seu irmão Joel esteve presente durante o julgamento, confirmando tudo o que eles sofreram na infância e, segundo ele, eles nunca ficariam melhores após tudo que passaram. Em uma carta, ele disse: "Pensei em minhas experiências quando criança. Resolvi resolver o problema com as minhas mãos e agredi 3 pedófilos. Se você já perdeu sua juventude como eu, devido a um abuso de criança, por favor, não jogue fora seu presente e seu futuro cometendo atos de violência assim como eu." Mesmo que a defesa argumentasse que ele fez tudo de acordo com os seus traumas de infância, o promotor disse que não teria como defender as suas ações e acusações, já que no último crime, Wesley chegou a sofrer um traumatismo craniano e sequelas eternas. Com isso, o Jason foi condenado a 23 anos de prisão em 2018. Após o seu caso se tornar midiático, muitas pessoas alegaram que ele era uma espécie de herói e que ele não merecia ficar preso. Inclusive, muitas pessoas o elogiaram e tentaram ajudar de alguma forma, fazendo até petições online pedindo pela sua libertação. Inclusive, até uma hashtag chamada Free Jackson Vukovich foi usada para apoiá-lo. Após o caso, o Wesley deu uma entrevista dizendo que nos últimos 11 anos passou se arrependendo de seu crime e que perdeu o emprego devido a todos os ataques e todas suas sequelas e que Jason queria destruir a sua vida e que conseguiu. Em 2021, o Jason começou a receber ajuda psicológica dentro da prisão e vem aprendendo a lidar com todos seus demônios de infância. O seu advogado diz que ele não precisaria ser punido, já que ele foi muito punido na vida. Nas redes sociais, o irmão de Jason vem compartilhando e atualizando toda a sua vida, e a última informação era que em julho de 2023 ele já seria elegível para a liberdade condicional, mas não houve nenhuma atualização se realmente ele foi solto ou não. Segundo ele compartilha que seu intuito não foi ser alguém violento, já que muitas pessoas até associaram ele como um supremacista branco por suas tatuagens e estilo, e que ele é simplesmente um irmão, um pai e tio de algumas crianças lindas e que merecem uma justiça da qual ele não teve. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, aproveita e deixe seu comentário. Segue também nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!